Capítulo 6. A propriedade se debruçava em uma ampla terra verde. Eu jamais vira nada como aquilo. Mesmo nossa antiga mansão não se comparava. Estava coberta de rosas e era, com pátios e varandas, e escadas se projetando das laterais de alabastro. A propriedade era cercada pelo bosque, mas se estendia tão longe que eu mal conseguia ver o limite distante da floresta. Tanta cor, tanta luz do sol e movimento e textura. Eu mal conseguia absorver aquilo tão rápido. Pintar seria inútil, jamais faria justiça. Minha percepção poderia ter subjugado o medo, caso o lugar não estivesse tão completamente vazio e silencioso. Mesmo o jardim pelo qual caminhávamos parecia calado e dormente. Acima da variedade de íris ametistas, amarelidáceas brancas e narcisos amarelo-manteiga que oscilavam a brisa fragante, o leve odor de metal chegou a minhas narinas. É claro que se tratava de magia, porque era primavera ali. Que poder miserável eles possuíam que tornava suas terras tão diferentes das nossas, que permitia controlarem as estações e o clima, como se fossem donos destes. Suor escorreu por minhas costas conforme as camadas de roupa se tornaram sufocantes. Virei os pulsos e me mexi na sela. Quaisquer que fossem as amarras que me seguravam, tinham sumido. O feérico serpenteou adiante, saltando agilmente os degraus da grandiosa escada de mármore que dava para as enormes portas de carvalho em um potente movimento fluido. As portas, com dobradiças silenciosas, se abriram para ele. O animal entrou. Planejara aquela chegada, sem dúvida. Ele me mantivera inconsciente para que eu não soubesse onde estava. Assim, não descobriria o caminho de casa, ou que outros territórios feéricos mortais poderiam espreitar entre mim e a muralha. Tateei em busca da faca, mas encontrei apenas frangalhos. Ao pensar naquelas garras tocando meu manto em busca da faca, minha boca secou. Afastei o ódio, o terror e o nojo quando a égua parou sozinha ao pé da escadaria. A mensagem era bem clara. A mansão imponente parecia observar, esperar. Olhei por cima do ombro na direção dos portões ainda abertos. Se fosse correr, tinha de ser naquele momento. Sul. Tudo que eu precisava fazer era ir para o sul e por fim chegaria à muralha, se não encontrasse nada antes disso. Puxei as rédeas da égua, mas ela permaneceu parada, mesmo quando enfiei os calcanhares em seus flancos. Soltei um assobio baixo e agudo. Tudo bem. A pé. Meus joelhos falharam quando cheguei ao chão. Lampejos de raios ofuscaram minha visão. Segurei a sela e encolhi o corpo, enquanto a dor e a fome arruinavam meus sentidos. Agora, eu precisava partir agora. Fiz menção de me mover, mas o mundo ainda girava piscando. Apenas um tolo fugiria sem comida, sem forças. Eu não cobriria meio quilômetro daquele jeito. Não seguiria meio quilômetro antes de que ele me alcançasse e me deixasse em frangalhos, como tinha prometido. Inspirei fundo e estremeci. Comida. Conseguir comida e depois correr no próximo momento oportuno parecia um plano sólido bastante.
Quando eu me senti firme o suficiente para andar, deixei a égua na base das escadas, subindo um degrau por vez. Com a respiração presa no peito, passei pelas portas abertas e fui para as sombras da casa. Do lado de dentro, era ainda mais opulenta. Mármore reluzia aos meus pés, em um xadrez preto e branco, estendendo-se por inúmeras portas e uma escada em curva. Um longo corredor se estendia adiante até as imensas portas de vidro do outro lado da casa. E, através delas, vi um segundo jardim, maior que aquele da frente. Nem um sinal de calabouço, nem um grito ou súplica subia de ocultas câmaras inferiores. Não, apenas o grunhido, baixo, vindo de um quarto próximo, tão profundo que chacoalhou os vasos, cheios de fartos buquês de hortênsias que adornavam mesas espalhadas pelo corredor. Como se em resposta, um par de portas de madeira polida se abriu à minha esquerda. Um comando se seguiria. Meus dedos estremeceram quando esfreguei os olhos. Eu sabia que os grão-feéricos tinham um dia construído palácios e templos ao redor do mundo. Construções que meus ancestrais mortais tinham destruído depois da guerra, por desprezo. Mas jamais considerei como poderiam viver atualmente, a elegância e a riqueza que poderiam possuir. Jamais contemplei que os feéricos, aqueles monstros bestiais, poderiam possuir propriedades maiores que qualquer residência mortal. Talvez os boatos sobre Printian ser um lugar cruel e terrível estivessem errados. Fiquei tensa ao entrar na sala. Uma mesa longa, mais longa que qualquer uma que já tivéssemos em nossa mansão, ocupava a maior parte do espaço. Estava coberta de comida e vinho. Tantas comidas, algumas fumegando com fiapos de vapor, que minha boca se encheu de água. Pelo menos eram familiares e não alguma bizarra iguaria feérica. Frango, pão, ervilhas, peixe, aspargos, cordeiro. Poderia ser um banquete em qualquer casa mortal. Outra surpresa, se não completamente inútil. A besta caminhou até a cadeira imensa na ponta da mesa. Fiquei ao portal, encarando a comida, toda aquela comida quente e maravilhosa, que eu não podia comer. Essa era a primeira regra que nos ensinavam quando criança, em geral, por músicas ou cânticos, se o azar o levasse à companhia de um feérico. Jamais deveria beber de seu vinho, jamais deveria comer de sua comida. Nunca, a não ser que quisesse terminar escravizado pela mente e pela alma, a não ser que quisesse acabar arrastado para Printia. Bem, a segunda parte já acontecera, mas eu podia ter a chance de evitar a primeira. A besta afundou na cadeira. A madeira rangeu e, com um clarão de luz branca, a criatura se transformou em um homem de cabelos dourados. Contive um grito e pressionei o corpo contra a parede de painel ao lado da porta, tateando em busca do batente, tentando medir a distância entre mim e a fuga. Aquela besta não era um homem, não era um feérico inferior. Ele era um dos grão-feéricos, um dos nobres governantes, lindo, letal e impiedoso. Era
jovem, ou o que podia ver do rosto dele parecia jovem. O nariz, as bochechas e a testa estavam escondidos por uma exótica máscara dourada, encrustada de esmeralda, com um formato de redemoinhos ou folhas. Alguma moda absurda dos grãos feéricos, sem dúvida. Ele só deixava à vista os olhos do feérico, exatamente como eram na forma animal. O maxilar forte e a boca. A boca se contraiu em uma linha fina. Você deveria comer alguma coisa, disse ele. Diferentemente da elegância da máscara, a túnica verde escura que o feérico usava era bastante simples, acentuada apenas por um baudrier de couro sobre o peito largo. Era mais para lutas que por estilo, mesmo que ele não carregasse armas que eu pudesse detectar. Não era apenas um dos grãos feéricos, mas um guerreiro também. Eu não queria ponderar sobre o que levava o feérico a usar trajes de guerreiro, e tentei não olhar muito para o couro do baudrier que reluzia a luz do sol filtrada pelo conjunto de janelas atrás dele. Eu não via um céu sem nuvens como aquele havia meses. O feérico encheu um copo com um vinho de um decantador de cristal exótico e bebeu com gosto, como se precisasse. Eu me aproximei da porta, o coração batendo tão rápido que pensei que vomitaria. O metal frio das dobradiças da porta atingiu meus dedos. Se fosse rápida, poderia sair da casa e disparar para o portão em segundos. Ele, sem dúvida, era mais rápido, mas empurrar alguns daqueles lindos móveis do corredor em seu caminho poderia detê-lo. E os ouvidos feéricos, com os arcos delicados e pontiagudos, captariam qualquer farfalhar de movimento meu. Quem é você? Consegui perguntar. Os cabelos dourado claro do feérico eram muito parecidos com a cor do pelo de sua forma bestial. Aquelas garras gigantes, sem dúvida, ainda espreitavam logo abaixo da superfície da pele. Sente-se, ordenou o feérico bruscamente, gesticulando com a mão enorme para indicar a mesa. Coma. Repassei os cânticos na cabeça diversas vezes. Não valia a pena aplacar minha fome voraz. Definitivamente, não valia o risco de ter a mente e a alma escravizadas. O feérico soltou um grunhido baixo. A não ser que prefira desmaiar. Não é seguro para humanos, fui capaz de dizer. Pouco importava se o ofendesse. O feérico deu uma risada abafada, mais feroz que qualquer outra coisa. A comida é adequada para você comer, humana. Aqueles estranhos olhos verdes se fixaram em mim, como se o feérico pudesse detectar cada músculo em meu corpo que estava ansioso para fugir. Saia se quiser, acrescentou ele, exibindo os dentes. Não sou seu carcereiro. Os portões estão abertos. Pode morar em qualquer lugar de Printia. E sem dúvida ser devorada e atormentada por um feérico desprezível. Mas, embora cada centímetro daquele lugar fosse civilizado e limpo e lindo, eu precisava fugir. Precisava voltar para a minha família. Aquela promessa à minha mãe, por mais que ela fosse fria e vã, era tudo o que eu tinha. Não fiz nenhum movimento em direção à comida. Tudo bem, respondeu ele, a palavra entrelaçada em um grunhido, e começou a se servir. Eu não
precisei enfrentar as consequências de uma segunda recusa, pois alguém passou por mim, dirigindo-se para a cabeceira da mesa. Então, falou o estranho, outro gão feérico, cabelos ruivos, bem vestido, com uma túnica prateada fosca. Ele também usava uma máscara. O estranho ensaiou um gesto de reverência para o macho sentado. Então, cruzou os braços. De alguma forma, ele não me viu onde eu estava, ainda pressionada contra a parede. Então o quê? Meu captor inclinou a cabeça. O movimento era mais animal do que humano. András está morto. Então, um aceno com a cabeça do meu captor. Sinto muito, disse ele, em voz baixa para o estranho. Como? Indagou o estranho, os nós dos dedos esbranquiçados quando ele os fechou sobre os braços musculosos. Uma flecha de freixo, respondeu o outro. O companheiro de cabelos ruivos sibilou. O conjuro do tratado me levou a mortal. Dei refúgio a ela. Uma garota mortal matou András. Não foi uma pergunta, mas uma cadeia de palavras envolta em veneno. O estranho olhou para a ponta da mesa na qual estava a minha cadeira vazia. E o conjuro indicou a garota como responsável. O de máscara dourada deu uma risada baixa e amarga e apontou para mim. A magia do tratado me levou direto à porta dela. O estranho se virou com graciosidade fluida. Sua máscara era de bronze, inspirada nas feições de uma raposa, e ocultava tudo, exceto pela parte inferior do rosto. Junto ao que parecia uma cicatriz cruel, que cortava desde a testa até o maxilar. Não escondia o olho que estava faltando, ou a órbita dourada, entalhada, que substituía o olho e se movia como se o feérico pudesse usá-la. A órbita se fixou em mim. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver o olho restante, avermelhado, se arregalar. Ele farejou uma vez, retraindo um pouco os lábios para revelar perfeitos dentes brancos, e então se virou para o outro feérico. Está brincando, disse o estranho baixinho. Aquela coisa magricela matou o András com uma única flecha de freixo. Desgraçado, completo desgraçado. Uma pena eu não ter a flecha agora, para que pudesse acertá-lo. Ela admitiu, explicou o de cabelos dourados, rispidamente, passando o dedo na borda do cálice. Uma garra longa e letal se projetou raspando o metal. Lutei para manter a respiração calma, principalmente quando ele acrescentou. Ela não tentou negar. O feérico com a máscara de raposa afundou à beira da mesa, a luz refletindo nos cabelos vermelhos como fogo. Eu podia entender sua máscara, com aquela cicatriz cruel e o olho faltando. Mas o outro gão feérico parecia bem. Talvez ele a usasse por solidariedade. Talvez isso explicasse a moda absurda. Bem, começou o ruivo com raiva. Agora estamos empacados com aquilo, graças à sua misericórdia inútil. E você destruiu. Deu um passo adiante, apenas um passo. Não tinha certeza do que diria, mas ao falarem de mim daquela forma, mantive a boca fechada. Mas o passo adiante, pastor. Gostou de matar meu amigo, humana? Perguntou o ruivo. Hesitou
O ódio em seu coração a guiava com força, demais para que considerasse poupá-lo. Deve ter sido muito gratificante para uma coisa mortal e pequena como você abatê-lo. O louro não disse nada, mas seu maxilar se contraiu. Enquanto me avaliavam, tentei alcançar com a mão uma faca que eu já não possuía. De toda forma, continuou o da máscara de raposa, encarando o colega de novo, com um olhar de desprezo. Provavelmente riria se algum dia eu sacasse uma arma contra ele. Talvez haja uma forma de... Lucien, interrompeu meu captor. Baixinho, o nome ecoou com um leve grunhido. Comporte-se. Lucien ficou rígido, mas saltou da beira da mesa e fez uma reverência intensa para mim. Minhas desculpas, Lady. Outra piada às minhas custas. Sou Lucien, cortesão e emissário. Ele gesticulou para mim com um floreio. Seus olhos são como estrelas e seu cabelo como ouro queimado. Ele ergueu as sobrancelhas para mim, esperando que eu dissesse meu nome. Mas contar a ele qualquer coisa sobre mim, sobre minha família, sobre de onde eu vinha... O nome dela é Feire, disse aquele que estava no comando. A besta. Devia ter descoberto meu nome no chalé. Aqueles olhos verdes, penetrantes, encontraram os meus de novo. E então se voltaram para a porta. Alice vai levá-la até seu quarto. Você precisa de um banho e de roupas limpas. Eu não consegui decidir se foi um insulto ou não. Senti uma mão firme de alguém em meu cotovelo e encolhi o corpo. Uma mulher rechonchuda, de cabelos castanhos e máscara de pássaro, puxou meu braço e inclinou a cabeça na direção da porta aberta. Seu avental branco estava impecável sobre o vestido marrom artesanal. Uma criada. As máscaras deviam ser alguma tendência então. Se eles se importavam tanto com as roupas, até mesmo com o que os criados usavam, talvez fossem superficiais e fúteis o suficiente para que eu os enganassem, apesar das roupas do guerreiro do mestre. Mesmo assim, eram grão-feéricos. Eu poderia ser esperta e silenciosa e tomar meu tempo até poder escapar. Então, deixei que Alice me levasse. Quarto, não cela. Um pequeno alívio, então. Quando saí, Lucien grunhiu. Foi essa a sorte que o caldeirão nos lançou? Ela matou András. Jamais deveríamos tê-lo enviado para lá. Nenhum deles deveria estar lá fora. Foi uma missão tola. O grunhido de Lucien foi mais amargo que ameaçador. Será que ele também podia mudar de forma? Talvez devêssemos simplesmente enfrentar. Talvez esteja na hora de dizer basta. Jogar a garota em algum lugar, matá-la. Não me importo. Ela não passa de um fardo aqui. Preferiria apontar a faca para suas costas que conversar com você, com qualquer um de nós. Não, disparou o outro. Enquanto não tivermos certeza de que não há outra forma, não agiremos. E quanto à garota, ela fica ilesa. Fim da discussão. A vida dela, naquele casebre, era ruim o bastante. Minhas bochechas coraram e evitei olhar para Alice, mesmo quando senti os olhos dela se voltarem para mim. Um casebre. Imagino que nosso chalé fosse isso em comparação com aquele lugar. Então, você tem muito trabalho pela frente, velho amigo. Tenho certeza de que a vida dela
será uma boa substituição para a de András. Talvez ela possa até mesmo treinar com os demais na fronteira. Um grunhido de irritação ressoou. Os corredores, brilhantes e impecáveis, me envolveram antes que eu conseguisse ouvir mais. Alice me guiou por corredores de ouro e prata, até chegarmos a um quarto luxuoso no segundo andar. Admito que não resisti muito quando Alice e mais duas criadas, também mascaradas, me banharam, cortaram meu cabelo e depois me depilaram até que eu me sentisse como uma galinha sendo preparada para o jantar. Até onde eu sabia, poderia muito bem ser a próxima refeição deles. Era apenas a promessa do grão feérico de que eu viveria meus dias em Printia em vez de morrer, que me impedia de sentir enjoo ao pensar naquilo. Embora aqueles feéricos também parecessem humanos, à exceção das orelhas. Eu nunca soube como os grão-feéricos chamavam os criados, mas não ousava perguntar, ou sequer falar com eles, não quando apenas suas mãos em mim, a proximidade, era o bastante para que me forçasse apenas em não estremecer. Mesmo assim, olhei para o vestido de veludo turquesa que Alice tinha colocado na cama e fechei o roupão branco com força ao redor do corpo, afundando em uma cadeira e suplicando para que minhas roupas velhas fossem devolvidas. Alice se recusou. E quando eu implorei de novo, fazendo o melhor para parecer patética e triste e digna de pena, ela saiu. Eu não usava um vestido havia anos. Não estava prestes a recomeçar. Não quando a fuga era a minha principal prioridade. Eu não conseguiria me mover livremente em um vestido. Enrolada no roupão, permaneci sentada por alguns minutos. O canto de pequenos pássaros no jardim, além das janelas, era o único som. Nenhum grito, nenhum calagor de armas, nenhuma indicação de qualquer massacre ou tortura. O quarto parecia maior que nosso chalé inteiro. As paredes eram verde claras, delicadamente desenhadas com estampas douradas, e as molduras também eram douradas. Eu poderia ter achado antiquado, caso a mobília e os tapetes marfim não combinassem tão bem. A enorme cama tinha um esquema de cores semelhante, e as cortinas, que pendiam do enorme dossel, oscilavam à leve brisa das janelas abertas. Meu hobby era de seda mais fina, com a borda de renda. Simples e exótico o bastante para me fazer passar os dedos pelas lapelas. As poucas histórias que eu tinha ouvido estavam erradas, ou 500 anos de separação as deixaram confusas. Sim, eu ainda era a presa, ainda nascera fraca e inútil em comparação a eles. Mas aquele lugar era tranquilo, calmo, a não ser que isso também fosse uma ilusão, e a brecha no tratado fosse uma mentira, um truque para me deixar confortável antes de eles me destruírem. Os grão-feéricos gostavam de brincar com a comida. A porta rangeu e Alice voltou. Trazia uma trouxa de roupas. Ela ergueu uma camisa verde encharcada. Quer usar isso? Olhei boquiaberta para os buracos nas laterais e nas mangas. Ela se desfez assim que as lavadeiras a puseram na água. Alice ergueu alguns retalhos marrons. Eis o que restou de suas calças. Contive o xingamento,
que se acumulava em meu peito. Ela podia ser uma criada, mas poderia facilmente me matar também. Vai usar o vestido agora? Indagou Alice. Eu sabia que deveria me levantar, que deveria concordar, mas afundei ainda mais no assento. Alice me encarou por um momento, antes de sair de novo. Ela voltou com calças e um manto que cabiam bem em mim, ambos em ricas cores, um pouco chiques, mas não reclamei quando vesti a camisa branca de seda, ou quando abotoei um manto azul escuro e passei as mãos pela fita dourada e áspera costurada nas lapelas. Devia custar uma fortuna. E provocou aquela parte de minha mente que admirava coisas lindas, estranhas e coloridas. Eu era nova demais para me lembrar de muito do que acontecera antes da ruína de papai. Ele me tolerava o suficiente para permitir que eu ficasse no escritório, e às vezes até descrevia várias mercadorias e seu valor, cujos detalhes eu havia esquecido fazia muito tempo. Meus momentos em seu gabinete, cheio de cheiros de temperos exóticos e da música de línguas estrangeiras, constituíam a maioria de minhas poucas memórias felizes, e eu não precisava saber o valor de tudo que havia no quarto em que estava para entender que somente as cortinas cor de esmeralda, de seda com veludo dourado, poderiam ter alimentado minha família pela vida inteira. Um frio percorreu minha espinha. Fazia dias desde que eu partira. O cervo já estaria acabando. Alice me levou para uma cadeira de encosto baixo diante da lareira apagada. E não resisti quando ela passou um pente por meus cabelos e começou a trançá-los. Você mal passa de pele e osso, disse Alice, os dedos magníficos contra meu crânio. O inverno faz isso com os pobres mortais, falei, lutando para manter o tom desafiador. Ela deu uma risada abafada. Se você for esperta, ficará de boca fechada e com os ouvidos atentos. Isso lhe será mais útil aqui que uma língua afiada. E guarde essa esperteza para você, pois até mesmo seus sentidos tentarão traí-la aqui. Tentei não encolher o corpo diante do aviso. Alice continuou. Algumas pessoas ficarão contrariadas por causa de András, mas, se me perguntar, András era um bom sentinela, mas ele sabia o que enfrentaria quando atravessasse a muralha. Sabia que, provavelmente, encontraria problemas. E os outros entendem os termos do tratado também, ainda que possam se ressentir de sua presença aqui, graças à piedade de nosso mestre. Então, fique de cabeça baixa, e nenhum deles vai incomodar você, embora Lucien não lhe faria mal se alguém o enfrentasse. Se você tivesse coragem. Eu não tinha. E quando eu fui perguntar mais sobre quem deveria evitar, ela já havia terminado com meu cabelo e aberto a porta para o corredor.